Hoje é dia 21 de abril, eu tenho menos de um mês para terminar de escrever o meu livro e eu tô passando por um bloqueio horroroso. Eu não queria começar esse diário assim. Quando eu criei esse canal, a ideia principal foi ter uma plataforma que me permitisse criar esses conteúdos mais longos, falar um pouco mais sobre o meu processo, sem aquela limitação das outras plataformas. E quem sabe também dar algumas dicas a respeito de como funciona o nosso nicho de romances hot dentro da Amazon, já que a gente tem muito conteúdo sobre livros, mas num sentido mais amplo, de editora tradicional, principalmente livros de fantasia e etc. E o nosso nicho do romance geralmente fica um pouco mais esquecido. Então, para quem não me conhece, eu sou Paula M. Neves, autora de romances. Publico na Amazon, meus livros estão disponíveis em e-book e para empréstimo no Kindle Unlimited. Tenho mais de 20 títulos publicados e estou construindo aos poucos o meu nome dentro do nicho. Tenho uma base sólida de fãs que me acompanham e que gostam do meu trabalho. E decidi criar esse outro canal de comunicação para que vocês possam entender um pouco mais como funciona a vida por trás da escritora. Como eu disse, eu tenho menos de um mês para terminar o meu livro. Nos últimos meses, eu vinha trabalhando numa série de livros, num universo completamente diferente do que eu estou escrevendo agora, com outros personagens, outras características, outras tropes, e talvez eu esteja tendo um pouquinho de dificuldade para me conectar a este novo projeto. Esse projeto é diferente do que eu costumo escrever. Eu estou trabalhando agora uma série de livros em conjunto com outras autoras inclusive que eu admiro muito o trabalho, que eu acompanho, que eu tenho aqui na minha estante vários títulos. E assim, tem sido um prazer enorme, uma honra ter sido convidada para participar desse projeto. E assim, é normal que começo de livro seja um pouco mais lento. Isso eu já estou acostumada, já escrevi muitos livros, não é a primeira vez que eu tenho uma certa dificuldade para começar. Só que dessa vez tá me assustando um pouquinho, porque em 12 dias eu consegui escrever apenas 4 capítulos. Isso pra mim, os padrões que eu costumo escrever, é pouquíssimo. Eu já escrevi 4 capítulos em um dia. Meus capítulos giram em torno ali de 2.000 a 2.500 palavras, então eu já consegui escrever nessa média de 8.000 palavras por dia, principalmente quando eu tô com um prazo muito apertado. E aí eu tava parando pra pensar no porquê talvez eu esteja tendo tanta dificuldade. E assim, tem algumas hipóteses. Eu sou muito procrastinadora, então como o prazo para eu escrever esse livro era maior, eu talvez tenha enrolado um pouco até ficar ali no limite, como eu costumo fazer. Também tem algumas questões do enredo. Nessa história, eu vou ter a figura de um aluno da Universidade de Juilliard, em Nova York. Ele é músico, toca vários instrumentos, canta e etc. Mas ele tem alguma fobia social, ele tem medo de performance, ele não gosta de público, ele já sofreu bullying na escola, aquela coisa toda de insegurança. E ele precisa fazer a apresentação final do curso para poder obter o diploma. Além disso, tem um detalhe de que ele é virgem, ele é realmente bem nerd, bem inexperiente. Aquele clichêzinho que, no fundo, a gente ama ler. E do outro lado, nós temos a figura da professora, que é quem vai ajudar ele nesse processo de descoberta, nesse processo de se expor mais, de performar, de conseguir atingir o seu objetivo. E de quebra, os dois vão se apaixonar. Só que essa professora também tem algumas questões ali, principalmente com relação à autoimagem. Ela é mid-size, então ela tem ali algumas questões com a aparência, teve um relacionamento que marcou muito ela de uma forma negativa. Então a gente tem um background dos personagens muito pesado, apesar de o livro ser uma comédia romântica. E algumas dessas feridas dos personagens pegam em espaços meio delicados dentro de mim, então talvez esse também seja um dos motivos para eu estar procrastinando um pouco. Mas de uma forma ou de outra, eu preciso escrever, porque o projeto tem que andar, eu tenho prazo, cronograma, a gente já está divulgando os livros, porque é assim que funciona no nosso meio de romances, a gente divulga enquanto está escrevendo, faz todo o pré-lançamento enquanto nós estamos escrevendo, revisando e etc. Eu tenho uma equipe por trás que trabalha comigo, a revisora, a leitora sensível, o time de betas, todo mundo lê o livro enquanto eu estou escrevendo e aí eu vou ajustando o que precisa ser ajustado para que no final eu consiga terminar o livro ali faltando 5, 6 dias para o lançamento e ele chegar nas mãos das leitoras com o mínimo de erros possível. Então assim, hoje é dia 21, eu já consegui escrever um pouco pela manhã, são agora 4h04 da tarde. Eu pensei muito em começar esse vlog hoje, vou deixar pra semana que vem, porque hoje é terça-feira, então talvez não tenha aquela questão toda de ser segunda, não ser semana fechada, mas aí depois eu parei pra pensar que esse é um dos motivos porque eu tanto procrastino. Esse canal, inclusive, já deveria ter saído há muitos meses, mas eu fiquei procrastinando. Então decidi começar a gravar.
Já escrevi de manhã, consegui terminar o capítulo 4, que estava emperrado ali, já fazia uns 2, 3 dias. E agora vou tentar começar o capítulo 5. Provavelmente não vou conseguir terminar por causa do horário, mas vou tentar começar para amanhã eu dar seguimento nele. Eu sempre gosto de trabalhar com prazos, porque é algo que me pressiona e eu trabalho muito bem sob pressão. Então, eu me determinei até o dia 10 de maio ter esse livro pronto, para depois eu lapidar o que precisar lapidar antes do lançamento. Aí nós temos 20 dias e eu pretendo documentar tudo isso aqui nas próximas semanas. Então, bora comigo! Bom, tô encerrando o expediente por hoje. Consegui escrever uns 60 a 70% do capítulo 5. Realmente fluiu de um jeito gostoso. Foquei aqui, botei um fone e consegui focar bem. O saldo de hoje, contando o que eu escrevi de manhã, foi de 2.400 palavras. Então tá numa média ok. Amanhã eu vou tentar terminar o capítulo 5 e escrever o capítulo 6. Talvez eu não consiga escrever o 6 todo, porque de manhã tem consulta da minha filha e aí eu não vou conseguir trabalhar provavelmente de manhã. Mas vou tentar o máximo possível. Então é isso. Amanhã eu volto pra ver o que a gente vai conseguir produzir. É engraçado como parece que às vezes, quando a gente tá passando por um momento meio difícil, a vida parece que toma como um desafio tornar ainda mais difícil. Hoje é quarta-feira, eu consegui escrever 400 palavras de manhã. Não consegui nada agora à tarde, nem vou tentar, porque eu sei que não iria sair nada proveitoso, eu só iria me irritar e seria pior. De manhã nós levamos a nossa filha na dermatologista. Ela estava apresentando algumas irritações na pele, sabe? E aí a gente levou ela para verificar o que poderia ser. E a médica desconfia de alergia a ácaro, né? Então a gente já tinha mandado semana passada higienizar os estofados aqui de casa, cama, sofá e etc. E aí hoje na consulta ela passou mais algumas recomendações e a gente tá se preparando pra cumprir tudo, porque a gente quer que ela fique bem logo, né? Então, por exemplo, a gente vai ter que tirar o lençol de cama todos os dias, a toalha também todos os dias. Vamos ter que lavar e secar, ou secar num sol muito quente, o que aqui não tá sendo uma possibilidade porque a gente tá em pleno inverno amazônico. Eu moro no Amapá, pra quem não sabe. Acabei de chegar em casa, fui na importadora comprar alguns lençóis novos pra gente ter mais quantidade do que a gente tinha, né, pra facilitar esse processo todo. E toalhas também. Fui direto pra uma lave-seca, né, lavanderia expressa, pra deixar já tudo lavadinho, seco. Na secadora que a gente não tem em casa, a gente só tem a centrífuga que não seca completamente. E essa vai ser a minha rotina pelos próximos dias, pelas próximas 2 semanas, na verdade, que é o período de tratamento. A gente vai ter que estar fazendo isso, eu vou ter que ir na lavanderia lavar as roupas todas a cada 2 dias, no máximo 3. E isso vai, obviamente, impactar ainda mais no meu tempo hábil de trabalho. Vai dificultar eu deixar as coisas fluírem. Quem trabalha na área sabe que quando a gente tem muita coisa na cabeça, atrapalha o processo criativo. Vão ser semanas desafiadoras. E é isso. Desafio atrás de desafio. Mas no final o livro vai sair. Quinta-feira, novo dia, novo recomeço. Vamos lá.
Já treinei, já fiz minha aula de yoga, que me ajuda muito a aliviar um pouco a mente antes de começar a trabalhar. E agora são 9h46 da manhã. Acabei de sentar aqui, tô com meu café da manhã aqui do lado e vou responder algumas mensagens, direct, comentário de vídeo e também aliviar algumas demandas que eu tenho aqui, mandar roteiro para designer, falar com assessoria e etc. sobre algumas coisas para tentar fazer mais um tempo de 50 minutos de escrita antes de fazer a Luísa dormir. Ontem eu realmente não consegui escrever praticamente nada, como eu falei, só umas 300, 400 palavras para terminar o capítulo 5. Hoje eu quero muito fazer o capítulo 6 completo. Sonho em fazer o capítulo 7. De tarde eu preciso ir na lavanderia de novo, lavar as roupas que ficaram faltando e os lençóis que a gente usou ontem pra dormir, toalha, etc. Não consigo trabalhar de noite por causa da minha filha. A babá fica até 6 horas, então 6 horas eu tenho que estar livre de qualquer demanda pra assumir os cuidados com ela junto com meu marido, que tá ali ajeitando a janta da gente na maior parte do tempo. Então é isso. Vou organizar minhas coisinhas aqui pra tentar no máximo até umas 10h15 começar a escrever até 11 e pouco pra almoçar e fazer ela dormir. Agora são 11h16, consegui escrever 800 palavras, umas 2,5 páginas do 6º capítulo. Parei exatamente no momento da primeira interação deles e vou voltar a escrever de tarde depois que eu chegar da lavanderia. Já são 5h30, eu acabei levando muito mais tempo do que eu esperava nas minhas tarefas da tarde, tanto lavanderia quanto algumas coisas aqui de casa. Então assim, acabei perdendo bastante do tempo que eu esperava escrever, mas ainda tenho aí uns 25 minutos que eu posso sentar aqui, fazer um sprint rápido e tentar pelo menos chegar a uns 80% do capítulo 6 para ter menos para escrever amanhã. Sexta-feira, ontem eu consegui começar o capítulo 6, cheguei ali um pouco abaixo da metade, hoje eu vou terminar ele e quero começar e terminar o 7, se tudo der certo. Hoje não vai ser preciso ir para a lavanderia, só amanhã, então eu vou aproveitar para realmente focar aqui na escrita 100% o dia inteiro, o máximo que eu puder, para ver quantos capítulos eu consigo desenrolar, porque a gente tá bastante atrasado e precisa recuperar esse tempo perdido. E não é que fluiu, gente. De manhã eu consegui terminar o capítulo 6, escrevi a metade do capítulo 7. Agora são 4h20 da tarde. Já terminei o 7, tô iniciando o 8. E assim, tá fluindo bem gostoso eles. A escrita deles, agora que eles já se conheceram, já fica mais gostosinho fazer aquela interação entre eles, né? Entre os protagonistas, entre o casal e etc. Parei agora pra fazer um lanche e acho que vai dar tempo de terminar o 8 ainda hoje, pra tentar escrever o 9, talvez o 10 amanhã e fechar a semana com 10 capítulos, que era o que eu sonhava em conseguir fazer. Acho que vai dar certo. Só que aí eu tava fazendo ali meu lanche, parei pra pensar,
Eu não sei se funciona assim com vocês também, não só quem trabalha com escrita ou com qualquer outra profissão e etc. Mas eu sinto muito ainda e por isso eu acho que me identifico tanto com o Caleb, que é o protagonista do livro, eu sinto muito ainda uma ansiedade de performance. Em que sentido? Apesar de já ter mais de 20 livros publicados, já ter uma carreira bem consolidada, já ter uma base de leituras muito sólida, mas toda vez que eu começo um livro novo eu me sinto muito insegura. Eu tava conversando essa semana com as minhas betas, perguntando, gente, o que vocês estão achando do livro? Tá legal? Tá fluindo legal? Porque eu sinto vontade de apagar tudo e acho que tá tudo uma merda. E assim, elas não, Paula, tá muito legal, mesmo no comecinho ele tá envolvente, etc. E assim, é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Toda vez que eu começo um livro novo, quem trabalha comigo sempre, minha assessora, as minhas betas fixas, já sabe, toda vez que a Paula começa um livro, os primeiros, assim, 10, 15 capítulos é aquela ladainha de será que tá bom, será que não tá bom, ai, tô insegura, ai, não sei se vai agradar, principalmente considerando que é algo tão diferente do que eu tava escrevendo antes da série que eu finalizei, né? Mas é isso, eu gosto muito do trabalho que tá saindo aqui, eu tô orgulhosa deles, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todo o bloqueio e seja lá o que for. Eu espero que continue fluindo dessa forma. Encerrando a semana da melhor forma, vencemos a barreira dos primeiros 10 capítulos. Estamos com 20.700 palavras escritas até o momento. Consegui fazer uma primeira interação, assim, já com um climazinho entre eles e eu achei muito boa a cena. Eu encaminhei agora para minha equipe de revisão e leitura sensível, que geralmente eu encaminho para elas de 10 em 10 capítulos. E mandei os últimos capítulos para as betas também, para elas fazerem a leitura e me darem o feedback do que acharam. E assim, eu realmente estou gostando muito da história deles, porque ao mesmo tempo que não foge do que eu costumo escrever, também tá bem diferente do que eu vinha escrevendo nos últimos meses. Porque aqui a gente tem ela como mais velha, a gente tem uma protagonista 30 a mais, né? Ela tem 33 anos e assim, eu tô me identificando muito. Daqui menos de 2 semanas eu completo 32 anos. Então, tá sendo muito gostoso pra mim escrever ela, compartilhar personalidade, gostos e etc. Eu amo música, o livro ele é dentro do universo da música porque eles dois estão em Juilliard, ela é professora, ele é aluno, etc. do curso de música. E aí eu tô conseguindo colocar várias referências de musicais, por exemplo, ela é muito fã de Mamma Mia, de High School Musical, coisas que eu cresci assistindo e que marcam muito a minha vida. Eu tô conseguindo imprimir isso na personagem por conta da similaridade da idade. Ela gosta muito de divas do mundo pop dos anos 2000, ali, Britney, Christina Aguilera, Madonna, que já é mais antiga, mas também nunca perde a majestade. Ele, por outro lado, já tem uma vibe mais de rock dos anos 80, que é algo que também eu carrego muito comigo. Por influência, né, familiar, que a gente sempre ouvia muito em casa. Então eu tô conseguindo equilibrar muito bem os pratinhos deles, da personalidade, dos gostos, baseado muito na minha vivência. Acho que por isso que tá sendo tão gostoso escrever os dois. Fora que é uma dinâmica que eu gosto muito dela, essa dinâmica invertida dela ser experiente, dela ser a mais velha, dela ter mais atitude. Agora o próximo bloco de capítulos que eu pretendo escrever semana que vem já vai ser um pouco mais voltado pro desenvolvimento da história deles. Então a gente vai trazer nuances do passado, tanto do Caleb quanto da Genevieve. A gente já teve algumas migalhas do que aconteceu com ele na escola, do bullying que ele sofreu, do episódio todo lá de
violência psicológica. E também tivemos um pouquinho do passado dela com o ex-noivo e o relacionamento tóxico, tudo que ela viveu nas mãos dele, etc. Mas agora a gente vai expandir isso, tanto individualmente quanto em conjunto, eles dois se abrindo um pouco mais um pro outro. Eu acho que vai ser um slow bem mais longo no sentido explícito. Eles não vão se envolver fisicamente logo de cara, só que vai ter muito flerte, muita conexão e química entre eles. Deles dois ali descobrindo gostos em comum, deles dois se envolvendo, mas sabendo que não dá, que é proibido. E eu realmente tô bastante empolgada agora. Eu tava muito insegura no início da semana com a história, porque eu não tinha conseguido escrever muito, não tinha conseguido evoluir, não tava conseguindo enxergar o potencial, mas agora eu tô muito empolgada. Então é isso, até o próximo diário. Se você gostou, por favor, curte, comenta, compartilha, para que a gente consiga fazer esse canal crescer o máximo possível.